Meus amigos, eu não sei o que a produção está fazendo com esse anime de Tsukimichi, porque cara, o tanto que eles estão cortando e deixando de fora é surreal. Grandes partes da história estão sendo empurradas pra frente ou simplesmente cortadas. Nesse episódio 5, muita coisa que era para estar acontecendo não aconteceu, e coisas que nem eram para acontecer agora já começaram a aparecer. E claro, muitas delas obviamente foram cortadas, enquanto outras foram empurradas para episódios futuros. Eu não sei por que eles estão fazendo isso com o anime, mas de fato é algo que me incomoda muito, porque uma coisa é você cortar algumas coisas na adaptação, outra coisa é você mudar completamente e tirar várias coisas importantes apenas para deixar mais dinâmico, segundo eles, mas não ficou muito dinâmico, não ficou tão bom assim. Mas bem, com isso dito, vamos falar sobre todas as coisas deixadas de fora desse episódio 5 de Tsukimichi segunda temporada, tudo que deveria estar acontecendo aqui também. Esse episódio foi basicamente o Makoto na academia, focou principalmente nele conhecendo seus alunos e começando suas aulas, da mesma forma que eles fizeram demonstrações de força e tudo mais. E eu não vou comentar diretamente os acontecimentos desse episódio, porque eu já resumi eles. É o Makoto na academia conhecendo seus alunos. É isso, literalmente isso, não tem mais nada além disso. É ele na academia falando e conhecendo e ensinando seus alunos. Tirando isso, tem apenas uma cena da Tomoe que eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas agora, de cenas não mostradas, tem muita coisa pra falar, meus amigos. Tem muita coisa mesmo. Coisas que inclusive eu nem vou falar aqui, porque talvez apareça mais pra frente. Primeiramente, eu acho importante falar que a Tomoe falando com aquele velho na beira do rio, isso era para ter acontecido no episódio passado, como eu disse no outro vídeo, mas o importante é que pelo menos já foi adaptado. Porém, como eu suspeitava, porque eles começaram a mostrar agora desse ponto, eles não mostraram a Tomoe indo para o ninho de outro dragão. A Tomoe, até um tempo atrás, estava indo em busca de outros grandes dragões como ela, e ela foi para o ninho de 2 deles, onde a ida dela até o ninho de 1 foi mostrado, só que o anime cortou completamente e nem citou sobre isso. Eu não sei porque o anime está cortando completamente a parte sobre os dragões, porque isso é meio que importante, pelo menos para o desenvolvimento da obra, mas eles estão cortando e eu estou falando para vocês. Além disso, depois de falar com esse velho sobrevivente, ele diria que quer apenas ser mantido em paz e sozinho ali, longe dos olhos das pessoas. E a Tomoe, em respeito aos seus desejos, ergueria uma barreira que vai durar de 100 a 1000 anos, para que ele não seja incomodado, para que ele de fato possa ficar sozinho ali pro resto de sua vida. E depois disso, a Tomoe mandaria o Lime começar a investigar sobre os arredores daquele dragão que ela não encontrou e, claro, sobre esse lago do Makoto e o que aconteceu ali na região. E essa parte dela ordenando que o Lime investigasse a região próxima a ela é importante porque isso nos leva a um outro plot que vai acontecer talvez no próximo episódio, com sorte no episódio depois desse, né? Porque, meu Deus, o jeito que tá o anime. Já agora, antes do Makoto ir para a academia, ele primeiro começaria a resolver os assuntos sobre a sua loja. E claro, o anime meio que pulou isso, apenas explicou que ele ganhou permissão e não falou nada além disso. Uma coisa que o Makoto precisa falar é com a academia sobre o que ele pode ou não ir na loja, já que como ele é um professor lá, ele tem restrições sobre como ele pode conduzir os seus negócios, não sendo completamente livre para fazer o que quiser. Junto disso, também temos uma cena onde, ao perguntar sobre pontos turísticos para a mulher da guilda, ela falaria para ele sobre um bordel muito conhecido, principalmente por comerciantes e nobres, onde ela recomenda isso para ele como se fosse a coisa mais natural do mundo. E é aqui que o Makoto aprenderia que existe magia contraceptiva para evitar ter filhos, embora sejam as mulheres quem mais as usam, e assim, se alguém não quiser, essa pessoa não terá filhos. Porém, por outro lado, como são as mulheres quem usam elas, caso as mulheres queiram ter filhos, elas podem ter mesmo sem o consentimento do homem, e isso é algo que preocupa um pouco o Makoto com as possibilidades de, bom, alguém acabar tendo um filho que não queria. Mas, principalmente, essa cena nos mostra o quão mente aberta, creio eu, são as pessoas desse mundo com coisas tipo bordéis e essas paradas. Dito isso, então, passaríamos para uma cena do Tomoki, pensando consigo mesmo sobre a última guerra contra os demônios, sobre ficar sem a proteção da deusa e pensando nas suas
decisões, tentando limpar sua própria consciência e jogar a culpa nos demônios, na falta de seus poderes. E eu não vou entrar em grandes detalhes aqui sobre o Tomoki em específico, porque este é um ponto chave do anime. Então ele com certeza vai ser mostrado no próximo ou no episódio depois desse, porque se não for mostrado, aí sim eu posso dizer que o anime está cagando com tudo, porque isso aqui é importante ser mostrado, até porque tem uma cena que apenas nos confirma o quão ruim é o próprio Tomoki e, claro, o porquê de eu não gostar dele. Então é aquilo, aqui era para ter grandes cenas sobre o Tomoki repetidas vezes, inclusive não apenas uma, mas várias delas, porém o anime não mostrou nenhuma delas. Creio que sim, vai mostrar no próximo episódio, mas se não mostrar e realmente cagar no pau, aí eu venho e trago pra vocês, relaxem. Também apareceriam mais cenas avançadas da Tomoe e suas investigações, além de, claro, encontros dela com outras pessoas, sendo alguns desses encontros muito importantes, rapaziada. Mas é claro, novamente, eu acho que vai aparecer um pouco mais pra frente. Nesse caso, o anime está, e eu não sei por que diabos está fazendo isso, colocando histórias paralelas a do Makoto em segundo plano. No caso, ele está atrasando elas e jogando elas para escanteio. A investigação da Tomoe, que é muito importante, coisas sobre o Tomoki, coisas sobre a Hibiki, sobre a Mio, até mesmo a Sora até. O anime está basicamente excluindo tudo isso para focar no Makoto na academia em um arco que sinceramente nem é tão importante assim. Obviamente é um arco que acontece na história, mas o Makoto na academia não é tão importante quanto essas outras histórias paralelas que são muito mais importantes. Por que o anime está jogando elas de escanteio e focando apenas nisso, eu não faço ideia, mas é um erro tremendo. Mas claro, novamente, não se preocupem, porque se o anime cometer esse erro de não mostrar pra vocês, eu venho e comento sobre tudo aqui pra vocês. Também temos a cena do Makoto voltando para o Asora depois de algum tempo, onde ali ele cuidaria de assuntos acumulados, tanto do subespaço quanto das aulas que ele irá dar. Onde ali no subespaço ele perceberia que as coisas estão meio diferentes, principalmente o clima tá muito mais quente que o comum, sendo muito estranho isso. Além disso, ele perceberia que a Mio, que está sempre seguindo e pulando nele por aí, também não estava lá, o que é claro ele acha estranho, mas é quando a Amy explicaria que a Mio teve outros compromissos e tudo mais, o que o deixa muito feliz que ela encontrou outras coisas para fazer, além de apenas se fixar nele. E claro, novamente, como eu já disse, teriam mais cenas chaves da investigação da Tomoe. E uma coisa que é importante falar sobre esse arco que está acontecendo no anime é que a Tomoe é muito recorrente. Na verdade, a história da Tomoe é mais importante que a do Makoto nesse caso, pelo menos neste arco. Por isso que eu achei tão estranho que eles não estão mostrando ela. A Mio, obviamente, aparece com bastante frequência também. Os heróis aparecem com muita frequência também, porque eles também são importantes, então eles meio que se ligam na história principal. Porém, a Tomoe é o ponto-chave pra mim. Pelo menos pelo que eu li, pelo que eu entendi e pelo que eu interpretei, pelo menos neste arco, a Tomoe é um ponto-chave. É ela que está avançando a história. E claro, ela está sendo deixada completamente de fora. Agora, indo para a academia, temos algumas boas mudanças aqui também por outro lado. No original, o Makoto primeiramente deixaria muito mais claras as suas suspeitas e desconfiança contra o professor Bright, embora ainda tenha ignorado isso. Aqui no anime, ele lançou um olhar feio. No original, ele realmente desconfia do professor, mas deixa isso quieto por enquanto. Além disso, nós veríamos explicitamente o professor Bright mandando os seus alunos irem para as aulas do Makoto, junto com uma explicação de um dos alunos sobre o porquê dele estar fazendo isso, e sinceramente é diabólico. Basicamente, o professor Bright, sempre que chega um novo professor com a mesma especialidade que ele manda de maneira bondosa algum de seus alunos para a classe desse professor, no caso a primeira classe dele. Porém, ele manda alunos que não têm nada a ver com a matéria, onde é claro, eles não vão ficar interessados nem atraídos pelo conteúdo, então não irão mais comparecer às outras aulas. E isso, é claro, desmotivaria o professor, afinal, sua primeira aula lotada e nas próximas ninguém aparecendo. Logo, quando os professores ficassem desesperados por falta de alunos, o professor Bright, como a alma gentil que ele é, chegaria lá para ajudar esse professor e o transformaria meio que em seu cachorro, meio que em um lacaio dele. E foi assim que ele conquistou muitos outros professores, se metendo nos assuntos da escola na cara dura. Tanto que é por isso que tantos espadachins apareceram na aula do Makoto e pessoas que nem estudam magia praticamente. Tudo isso porque o Bright
Bright tentou fazer esse joguinho com ele, embora alguns alunos tenham sim se interessado e continuaram com a aula. Onde depois disso teríamos a cena do Makoto conhecendo a Eva, a irmã da Luria, onde aqui o Shiki deveria ter aparecido por lá, onde ele demonstraria suas suspeitas sobre o Bright e a Eva, pensando qual dos dois pode estar por trás do incidente dos testes. Então ele entraria em contato com a Tomoe justamente por causa disso, para ter um guia sobre o que fazer a seguir, se confiaria apenas na intuição do Makoto ou se investigaria isso por conta própria. E além disso, aquele loiro recebendo um remédio daquela garota, esse remédio foi dado por ela para testar os seus efeitos nele, para ver se funciona esse efeito de ficar mais forte, aprimorar sua força e sua magia. Quando ele se formar, ele irá entrar no grupo da heroína Hibiki, e por isso precisa ficar mais forte, afinal atualmente ele é um fracasso e está faltando muito, onde então ela daria esse remédio para ele para testar a eficácia, e mostrando que de fato funcionou, ele ficou muito mais forte do que ele é normalmente. E com a eficácia do remédio comprovada, a intenção dela, e pelo menos do grupo por trás dela, é distribuir para todos os alunos da escola. Aqui também teríamos uma cena de alunos dessa escola batendo em um demi-humano nas favelas, cometendo uma baita discriminação na cara dura, onde o Bright apareceria ali para ajudar essa pessoa e nos mostraria que ele também tem dúvidas sobre a deusa, não acreditando nela assim como a Lily. E isso faz nos perguntarmos se tem alguma relação entre eles ou por que ele não gosta da deusa. Também teríamos cenas da Miu em sua viagem, mas novamente, isso deve aparecer mais pra frente, então eu não vou falar aqui ainda. Caso não apareça, eu falo pra vocês. E uma coisa que o Makoto fez no anime, mas que ele não fez no original, é que o anime mostrou o Makoto se inspirando na Tomoe para suas aulas, sendo espartano como ela, mas na verdade ele não se inspirou nela, ele se baseou na sua professora de arco e flecha do Japão, que era obviamente muito rígida, mas que assim não era a Tomoe. E junto disso, viria um flashback sobre a mesma e a infância do Makoto. Sim, outro flashback sobre a infância do Makoto que o anime não mostrou. Quando o Makoto era criança, ele passou a treinar no dojo dela, onde aqui, há 12 anos atrás, ele teria desmaiado após correr no jardim, tendo que se deitar dentro de casa. A professora diria que a fraqueza dele não é uma doença, e sim o seu físico, comentando que a médica de sua família disse que ele pode ficar normal caso se esforce e treine o suficiente. Porém, o negócio é, se o Makoto correr 10 km todos os dias, os benefícios que ele vai colher disso é como se uma pessoa comum corresse 1 km. Então, ele tem que se esforçar 10 vezes mais para alcançar os resultados comuns de pessoas normais. E isso significa que o Makoto nunca será nada além de uma pessoa comum, normal no melhor dos casos. E com isso, a professora diz que se ele quiser, ele pode levar as coisas de forma mais tranquila, não se esforçar tanto e viver uma vida melhor e sem tanta dor. Mas o Makoto diria que o normal já está bem para ele, já que ele quer ser normal, e por isso ele vai continuar tentando o seu melhor o máximo possível. E aqui nos mostra que ele está se recuperando um pouco do quão infeliz ele era quando criança, mas ainda era muito fraco, mas ainda tinha determinação para continuar assim. E novamente, outro flashback bem importante sobre o passado do protagonista que o anime não mostrou. Sério, eu entendo o anime querer cortar coisas sobre os dragões, sobre a Tomoe, sobre a Miu, sobre os heróis, afinal, mesmo que seja importante, ainda são outros personagens, não o Makoto, mas cortar o passado do protagonista, isso é muito estranho mesmo. Mas bem, obviamente vale a pena lembrar, rapaziada, que neste vídeo eu não falei sobre muita coisa que era para ter acontecido. Por que isso? Justamente porque algumas dessas coisas eu sei que vai aparecer no próximo episódio, ou pelo menos no episódio depois desse. Então por isso eu não falei sobre essas coisas em específico. Então eu falei sobre os acontecimentos que foram cortados, mudados, ou que eu sei que não vão vir para o anime. Mas obviamente, se as coisas que eu não falei não irem para o anime, eu trago no próximo vídeo tranquilamente. Então relaxem que vocês não vão ficar por fora de nada comigo aqui. E é sério, eu sei que eu reclamei bastante ao longo do vídeo sobre como que o anime está adaptando isso e tudo mais. E de fato, rapaziada,
me desculpem por reclamar tanto, mas tá uma merda. Tipo, o anime não tá ruim, mas a adaptação em si tá uma merda. Eles estão deixando muita coisa de lado, estão empurrando muita coisa pra frente e trazendo muita coisa da frente pra trás. Esse episódio do Makoto na academia, isso literalmente são acontecimentos que acontecem muito separados. O Makoto entrando pra academia, a sua primeira aula, ele ensinando essas coisas pros alunos e tudo mais, tem muita coisa que acontece com outros personagens entre essas histórias, mas eles simplesmente pegaram tudo isso e tacaram de lado pra focar apenas no Makoto na academia. Então isso me incomoda muito, porque obviamente algumas dessas coisas eles vão trazer pro anime depois, mas muitas delas não vão, e isso é algo que na minha opinião é muito errado. Mas é aquilo, não é como se eu reclamar fosse mudar alguma coisa, certo? Bem, enfim, por hoje é isso. Se você curtiu, deixa o gostei aí embaixo para me apoiar e ajudar mais pessoas a assistirem esse conteúdo. E claro, se puder, se inscreva no canal e se junte à comunidade de Animes, receba e assista os próximos vídeos que eu sei que você vai gostar. Agora, fui.